Quem é que gosta de comer? Levanta a mão. Não fica com vergonha não. Os gordinhos não precisam ficar com vergonha. Você não precisa nem levantar a mão que eu já sei que tu gosta. Amém? Amém? O Nilton está lá atrás lá. O Nilton eu sei que gosta. Minha amiga Patrícia, só Jesus. Eu gosto muito de comer, né? A minha esposa, imagina. A minha esposa, ela é interessante que ela sai para comer, ela come a comida dela e come a minha. Então, isso é olhuda, tá? Mas comer é muito bom, não é verdade? E essa semana eu estava preparando uma mensagem para hoje, e eu até ministrei ela na parte da manhã, e Deus falou muito ao meu coração sobre Juízes capítulo 13. Fala sobre a vida de Sansão. Quem conhece aqui a história de Sansão, levanta a mão. Muitas pessoas, mas muitas também não conhecem. Eu quero ler com você um texto que está em Juízes capítulo 13, você vai entender o porquê que eu perguntei quem gosta de comer. Coloca para mim, Juízes 13, do 1 até o 12, Leozinho. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Repete comigo, 40 anos. Perceba que não foi o diabo que entregou. Quem entregou foi o próprio Senhor. Então o próprio Senhor pegou os seus filhos e entregou nas mãos do inimigo. Amém? Por 40 anos. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Repara que o anjo está com letra maiúscula. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine, preste atenção, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. E o 12 para fechar. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Eu oro esta noite para que um espírito de sabedoria e de conhecimento recaia sobre nós. Que a tua palavra que liberta, que restaura, que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e também da nossa mente. Que a tua palavra venha fazer morada em nós e venha nos restaurar de tudo aquilo que necessitamos ser restaurados. Traga o nosso coração, traga a nossa mente uma revelação vinda da tua parte, para que possamos compreender algumas coisas que ainda são difíceis de serem compreendidas. Nós oramos nesta noite com a certeza de que tu és e continuarás sendo o mesmo Deus que começou a boa obra e o mesmo Deus que vai terminar. Em nome de Jesus, amém
e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao teu Deus. Eu perguntei se alguém aqui gostava de comer, porque esse texto me chama muita atenção, porque Manoá, ele era casado com uma mulher, essa mulher era estéril, e o texto é muito claro. O texto diz que o anjo do Senhor com letra maiúscula. Toda vez que você lê na tua Bíblia o anjo do Senhor com letra maiúscula, está falando da teofania de Deus. A teofania, quando você vai estudar do grego, tel significa Deus, phainen significa mostrar, se apresentar. Então teofania é a presença, a manifestação do próprio Deus naquele momento. Quando a gente lê ali o anjo do Senhor, está falando do próprio Senhor, na segunda pessoa do Filho, se apresentando para Manoá, para a esposa de Manoá. Então quando ela recebe aquela visitação, ela vai até o seu marido e diz o que aconteceu. O seu marido diz o seguinte: olha, se ele aparecer de novo, você me chama. E a Bíblia diz que ele ora, naquele mesmo momento ele ora, pedindo para que o anjo aparecesse, que o homem de Deus se manifestasse novamente. O texto diz que o anjo de Deus aparece para ela no campo. Ela corre até o marido, ela diz para o marido que o homem de Deus, o anjo do Senhor, apareceu. Manoá vai até o encontro dele e Manoá faz uma pergunta que me chama muita atenção. Manoá diz assim: que cumpra a tua palavra. Em outras palavras, ele está dizendo: mas já que o céu vai dar, o céu precisa me ensinar a alimentar a criança. Quando você vai para João capítulo 4, coloca para mim, Leozinho, João capítulo 4, versículo do 31 até o 35, se não me engano. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Existem dois tipos de comida. Existe a comida terrena, que se nós não soubermos nos alimentar dela, ficaremos obesos, ficaremos fora de forma, estragaremos a nossa saúde. E existe um outro alimento, que é um alimento espiritual. É desse que eu quero falar essa noite. O alimento que de fato vai nutrir o nosso ser e vai nos dar condições suficientes de caminharmos por esse mundo louco em que nós vivemos, sem fazer parte daquilo que esse mundo tenta colocar dentro de nós. Quer que eu te dê um exemplo? A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. Daniel foi levado cativo para morar dentro da Babilônia. A primeira coisa que eles fizeram quando Daniel chega na Babilônia é dar para Daniel um outro tipo de comida. Porque o inimigo sempre vai querer que você se alimente daquilo que não vai trazer nutrientes para a tua vida. O inimigo sempre vai querer te dar alimento que vai aparentemente te saciar, mas que no fundo não traz nenhum tipo de consequência boa para a tua vida. Quer ver uma outra coisa? Daniel, quando chega na Babilônia, além do alimento, a primeira coisa que o rei faz é trocar a identidade de Daniel, é trocar o nome de Daniel. Porque quando você não é alimentado pelo céu, quando você é alimentado pela terra, é a terra que te governa. E quando a terra te governa, a própria terra coloca uma identidade sobre você. Então Daniel agora ele não se chama mais Daniel, ele se chama Beltesazar. Daniel ele foi trocado o seu nome, mas perceba uma coisa: o nome de Daniel foi trocado, mas a identidade dele permaneceu a mesma. O inimigo pode até tentar trocar o teu nome, o que não pode acontecer com você é que a tua identidade seja trocada. Hoje a gente vê muitas pessoas dentro da igreja sem saber qual é o seu propósito de vida. Hoje a gente vê muitas pessoas servindo a Deus sem ao menos conhecer o Deus a qual elas servem. Existem muitas pessoas que quando qualquer pessoa diz para ela: não, o teu ministério é aqui, olha, tem um ministério ali que vai falar tudo que você precisa ouvir, ela sai correndo de onde ela está, onde ela foi plantada, para poder entrar em outro lugar, porque no fundo ela quer ouvir algo que ela não sabe nem o que ela quer ouvir, mas ela precisa ouvir alguma coisa, porque ela não tem uma identidade definida. Você está comigo aqui essa noite? Quando eu li esse texto, eu já li algumas vezes, até preguei ele aqui.
Mas eu, quando li esse texto, dessa vez o Senhor começou a me levar para um outro lado. Quando a gente vai ler na Bíblia, e a Bíblia fala de mulher, a mulher está falando da igreja. Eu quero falar de uma igreja estéril, uma igreja que não gera filhos. Eu quero falar de uma igreja que tem muitos discípulos, mas que na verdade está tendo dificuldade de gerar filhos genuínos nesta geração. Eu quero falar de uma igreja que precisa implantar dentro da vida das pessoas uma identidade que o céu determinou para mim e para você. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Adão ele foi formado, a Bíblia diz que ele foi formado do pó da terra. Perceba isso, ele foi formado do pó da terra, ele tem uma essência da terra, mas a Bíblia diz que o sopro de vida, o ruá de Deus veio do céu. Então nós somos os únicos seres na terra que temos um pouco da terra e um pouco do céu. Nós somos o único ser humano na terra que tem. Uma vez a minha esposa me falando que ela estava pesquisando e ela percebeu que os cientistas perceberam que o corpo humano, quando eles começaram a pesquisar, tinha um pouco de barro, fazia parte no corpo humano. Alguém já viu essa pesquisa aqui? Algumas pessoas já viram. Então a gente percebe que tudo faz sentido quando começou lá atrás. Então nós somos o único ser que tem um pouco da terra e temos também uma essência do céu. Mas a pergunta que eu te faço essa noite é: quem tem te governado? Qual tipo de alimento você tem comido? Porque o tipo de alimento que você come vai determinar onde você vai chegar e quem você vai se tornar. Manoá entendeu que ele tinha uma vida com a sua esposa. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filho. Mas quando o anjo se apresenta para ela, e quando o anjo promete, você percebe que Manoá, ele não tem dúvida. Ele se agarra à promessa do anjo, mas ele diz uma coisa muito interessante para o anjo: ok, já que o céu vai dar, o céu precisa me ensinar a alimentar a criança, porque a criança não pode ser alimentada como outra qualquer. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu e você, não sei se faz sentido para você, mas eu e você somos Nazireu de Deus. Nazireu é aquele que é consagrado. Obrigado pela tua fé, hein? Nazireu é aquele que é consagrado, é aquele que é separado, é aquele que é escolhido. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos elegido nele. Está escrito no livro de Efésios. Muito antes de nós chegarmos a esta terra, Ele já tinha projetado coisas boas para você e para mim. E eu pergunto para você, se esse Deus que tanto nos ama, que preparou coisas incríveis para tu e para a minha vida, como que esse Deus permite muitas vezes situações que aconteçam conosco, como tem acontecido no dia a dia? E eu quero te dar a resposta para essa noite. Ele não tem nada a ver com muitas coisas que acontecem com a tua e com a minha vida. São decisões erradas que nós tomamos. São alimentos errados que nós nos alimentamos. E naturalmente esses alimentos vão trazer uma consequência para tu e para a minha vida. A forma como nós nos alimentarmos. Por isso Jesus ele não estava preocupado. Ele dizia para os discípulos: ei, o alimento que eu como, vocês nunca vão entender. O meu alimento não é um alimento dessa terra. O meu alimento, a minha refeição, aquilo que me nutre, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus sabia que ele tinha entrado nessa terra e que ele tinha um tempo finito, um começo e um fim. Ele sabia que o ministério dele era curto. Ele não podia perder tempo com coisas que roubavam o seu tempo. Muitas vezes somos dispersos na nossa caminhada, permitimos ser roubados na nossa atenção, no nosso tempo, no propósito que Deus tem para nós. Aí você me pergunta: mas por que, pastor? Porque nós temos nos alimentado daquilo que nunca foi condição de Deus para nos alimentar. Se nós entendermos isso essa noite e começarmos a buscar ainda mais a presença do Todo-Poderoso, dobrando o nosso joelho, orando, jejuando, buscando. Toda quarta-feira, 6 horas da manhã tem oração. Você sabia que o culto mais vazio da igreja é o culto de oração? A igreja quer milagre. A igreja quer ver as coisas acontecerem, mas a igreja não gosta de orar. Se faz uma campanha de prosperidade, tem fila na porta. Se chama um pregador famoso, as pessoas até brigam para poder sentar nos melhores lugares para poder assistir. Mas quando chama-se para uma campanha de oração, a igreja muitas vezes não quer estar presente, porque acha que oração é coisa de crente. Você ainda está aí ou não? Eu quero nessa noite despertar o teu coração, despertar a tua mente, te dizer que para nós chegarmos no lugar onde Deus quer nos levar, nós precisamos aprender agora, a partir de hoje, aprender a escolher aquilo que de fato vai nos alimentar. Nós precisamos decidir se nós vamos comer as iguarias do rei
ou se nós vamos nos alimentar com aquilo que o céu tem para nós. Daniel chega na Babilônia, ele diz: olha, você me perdoe, meu rei. Ele fala para Aspenaz, o chefe dos eunucos, assim: você me perdoa, mas eu não posso comer esse alimento não faz parte da minha vida. Não, mas você tem que comer, porque se você não comer, o teu semblante vai ficar caído e o rei vai brigar comigo. Faz o seguinte, me dá só legume e água, e me dá um prazo. Se o meu semblante estiver pior, aí você me cobra, mas se estiver melhor, está tudo certo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você decide comer o alimento do céu, aquilo que vem do céu, eu posso garantir para você que não só o teu semblante, mas a tua vida de um modo geral vai ser muito melhor do que aqueles que se alimentam com essa terra. Glorifica o Senhor. Daniel está na Babilônia. Agora eles decidem que Daniel ele deve comer a mesma comida do rei. Aí Daniel fala assim: não, eu não posso fazer isso. Eu sou um nazireu. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um separado de Deus. Eu vim para dentro de uma nação que não é a minha nação. Eu vim para dentro de um reino que não é o meu reino. Por isso Jesus, quando passava pelas ruas de Jerusalém, ele dizia o seguinte: olha, eu não vim aqui implantar uma cultura, eu não vim aqui implantar uma religião, eu vim trazer um reino, o reino dos céus eu vim trazer para a terra. O que Jesus dizia para aquele povo, que muitas vezes eles não entendiam, era o seguinte: olha, eu estou de passagem aqui, mas essa terra não é a minha moradia final. O alimento que me alimenta não é o alimento dessa terra, mas é o alimento do céu. Eu sou revestido pela glória do Pai. Por isso que Jesus toda hora subiu o monte para orar, porque ele precisava se alimentar, e não se alimentar com o alimento físico, com pão e água. Mas Jesus precisava literalmente se separar para buscar o Pai, porque quando ele buscava o Pai, naturalmente ele era alimentado por ele. Por isso, quando Jesus ele jejua 40 dias e 40 noites, ele é levado ao deserto, a Bíblia diz, pelo Espírito. Satanás, quando se apresenta para ele, ele estava morrendo de fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: ei, eu não me alimento com as coisas que esse mundo me oferece, eu preciso simplesmente do sustento que o céu tem para mim. Você ainda está aí comigo? Eu quero essa noite ser profeta na tua vida, e eu quero liberar uma palavra para que você entenda que o lugar em que você se encontra hoje, você pode muito bem sair dele. E ao invés de você ficar pedindo para os outros ficar orando por você, é simplesmente você decidir hoje mudar o teu cardápio e voltar a comer aquilo que o céu tem para você. A Bíblia diz que Adão, quando ele estava no Éden, ele comia o cardápio de Deus. E quando ele comia o cardápio de Deus, todos os dias o Senhor descia e visitava ele. E eles tinham um diálogo. Até que um dia, ele decidiu trocar o cardápio. Ele agora resolveu olhar não mais para aquilo que o céu oferecia, mas ele resolveu comer aquilo que o fruto parecia ser bom. E quando ele come daquilo que a terra oferece, a Bíblia diz que ele olha para si e ele percebe que está nu. O Senhor depois se apresenta para ele e fala assim: mas o Adão, quem te disse que tu está nu, cara? Todo dia tu estava nu e tu não percebia. E por que agora você está vendo que você está nu? E deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite: você sempre vai perceber que a tua vergonha está exposta enquanto você ficar se alimentando daquilo que a terra te oferece. Enquanto você se alimentar do céu, você vai perceber que a tua vergonha muitas vezes vai ser coberta por ele. O Senhor quer nos transicionar. Eu conversava hoje com o pastor Luiz e eu falei para ele: cara, a gente tem que se preparar, porque nós recebemos uma palavra profética. O Senhor tem falado através de outras pessoas, o Senhor tem ministrado no nosso coração. Quando aumenta o nível de unção, naturalmente os pecados são expostos. Eu vou repetir que eu acho que você não ouviu. Quando aumenta o nível de unção, naturalmente aquilo que estava escondido é exposto. Então, se você pensa em fazer alguma coisa escondida, eu vou te dar um conselho em nome de Jesus: pense 10 vezes, porque vai chegar um tempo de que as coisas que estão escondidas vão ser colocadas para fora.
A palavra de Deus diz que está chegando um tempo que aquele que está limpo vai se limpar mais, e aquele que está sujo vai se sujar mais. Aquele que acha que nunca vai ser pego. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de você. Nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Eu quero nessa noite que eu e você possamos entrar em um lugar em Deus. Eu tenho falado muito nesta igreja, eu tenho falado muito sobre um lugar no Espírito. Existe um lugar para nós acessarmos no Espírito, um lugar que nós precisamos entrar para ouvir as batidas do coração dele. Jesus tinha 12 discípulos, pega isso no teu coração, tinha 12 discípulos. No dia que ele está sentado à mesa com os 12 discípulos, ele lança uma bomba: um de vocês vai me trair. A Bíblia diz que chamado João, ele encosta a cabeça no colo, e Jesus diz para ele quem era o traidor. Jesus tem muitos amigos, mas ele tem íntimos, e só os íntimos conhecem o segredo do seu coração. Só os íntimos conhecem o segredo do coração do Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós deixarmos para trás as nossas bagagens, é tempo de nós construirmos algo em Deus, porque está chegando um tempo em que o Senhor está querendo visitar ainda mais a sua igreja com poder. Nós temos pedido nessa casa para que haja uma unção de cura. Eu creio, eu recebi uma palavra quando essa igreja estava sendo construída. Eu trouxe uma profeta aqui, ela estava orando lá embaixo comigo. Ela falou assim: Léo, eu vejo como que uma criança, uma mulher com uma criança no colo, uma criança morta, ela trazia a criança e deixava em cima do altar, e essa criança, ela era restaurada. A gente pode entender que é uma criança física, ou a gente pode entender que é um ministério. A gente pode entender que Deus está entregando algo que aparentemente estava morto, e que através da sua glória e do seu poder, aquilo que estava morto vai voltar a ter vida. Glorifica o Senhor. Jesus entra na casa de um homem chamado Simão. Jesus entra para comer. Vem uma mulher, você conhece a história. Vem uma mulher por trás dele, que abre um vaso de alabastro e começa a ungir, Senhor. Simão, pega isso em nome de Jesus. Simão, que estava preocupado com o alimento físico, ele não entende nada do que está acontecendo. E ele diz: se ele soubesse quem é essa mulher. Mas Jesus entrou naquela casa, não para comer o pão da mesa de Simão, mas para oferecer para Simão o alimento que só ele tinha para oferecer. Aí ele inverte a pergunta: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deu um abraço, tu não me deu um beijo, tu não lavou os meus pés. Essa mulher não para de ungir e beijar os meus pés. Simão, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você continuar comendo o que você come na tua mesa, você nunca vai experimentar de coisas espirituais. Simão, essa mulher está fazendo tudo isso porque quem é muito perdoado, muito ama. Deus tem trazido pessoas a esta casa de oração que foram muito perdoadas. Pessoas que, aos olhares humanos, não tinham condições nenhuma de poder estar sentado e nem tampouco ser chamado filho de Deus. Mas o Senhor não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Ele vê o... E se o nosso coração é bom, tudo que está ao nosso redor passará a ser bom. Por isso, quando Jessé entra na casa de Davi: eu vim aqui sacrificar, eu vim ungir o rei. Jessé apresenta a todos os filhos. Se você parar para refletir, Jessé, ele tinha, eu não vou dizer convicção, mas Jessé acreditava que o rei, o próximo rei seria Eliabe. A Bíblia diz que até o profeta, que nunca uma palavra do profeta Samuel caiu por terra sem se cumprir o que está escrito na Bíblia, até o profeta disse: é esse ungido.
E o Senhor disse: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte: Samuel, Jessé está achando que é Eliabe, porque Jessé só conhece o alimento físico. Samuel, eu preciso mostrar para esse povo que aquilo que alimenta de verdade não é o pão que está sobre a mesa, mas é um alimento que vem do céu. Por isso, quando o povo atravessa o deserto, eles saem do Egito, eles atravessam o deserto, a Bíblia diz que o maná descia do... Eu pergunto para você, por que Deus não fez brotar da terra como era no Éden? Você está indo ou não? Porque a Bíblia diz que no Éden, Adão ele não semeava nada, mas a própria terra dava tudo. Por que o pão desce do céu? Isso já estava apontando para o Messias que estava por vir alguns anos à frente. Porque a Bíblia diz que ele é o pão da vida, ele é aquele pão que desceu do céu. Enquanto nós comermos e ficarmos preocupados em nos alimentar com as coisas da terra, nós nunca conheceremos o Messias que veio do céu. Por isso o reino de Deus, ele só vai ser implantado se nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua... O que nós precisamos é isso. Porque se buscarmos o reino e buscarmos a justiça, naturalmente todas as demais coisas... É o que está escrito nesse livro. Aquilo que vai te alimentar é aquilo que vai determinar onde você vai chegar. Aquilo que você come é aquilo que vai determinar aquilo que você vai ser e aquilo que você vai proferir. Por isso a Bíblia diz: não senteis em roda de... Por quê? Porque se você senta em roda de escarnecedor, o teu alimento é carne. E toda pessoa que é carnal, ela só sabe exalar aquilo que está na sua carne. Mas toda pessoa que é espiritual, por isso que o apóstolo Paulo disse: todo aquele que é carnal discerne as coisas da... Todo aquele que é espiritual discerne as coisas do... O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem come o alimento do alto discerne as coisas do alto. Quem come o alimento de baixo só discerne as coisas de baixo. Por isso que tem muitas situações na tua e na minha vida que nós estamos cercados e muitas vezes agimos como um carnal, quando na verdade o Senhor quer que a gente saia daquele ambiente, se retire e busque o alimento espiritual, para que nós possamos nos comportar como tal. E quando chegarmos nesse ambiente carnal, venhamos fazer para que a glória de Deus venha inundar aquele lugar. Você está comigo aí? Eu hoje conversava com um casal precioso, e deve estar até aqui, meus amigos, e eu disse para ele o seguinte: eu falei, meu amigo, você tem duas opções: ou você julga ou você perdoa. Se você julgar, você vai julgar conforme a tua força, conforme a tua condição e conforme o teu pensamento. Mas se você perdoar, você vai cumprir um mandamento que o Senhor mandou eu e você cumprirmos. Porque se você perdoa, naturalmente você em algum momento vai ser perdoado por Ele. Se você não perdoa, você não será perdoado. 1 Pedro chega ao ponto de dizer que nós homens, se nós não soubermos amar e honrar as nossas esposas, as nossas orações não são ouvidas por Ele. Tem muitas coisas que não acontecem na tua e na minha vida, porque nós acreditamos que Deus não está nos ouvindo, quando na verdade Ele está gritando, querendo que nós possamos ouvir aquilo que Ele está falando. Mas a nossa mente está tão cauterizada nas coisas da terra, que nós não conseguimos nos conectar com as coisas do céu. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que levar a nossa mente cativa até o altar de Cristo. Porque quando a nossa mente é levada cativa ao altar de Cristo, as coisas do alto começam a penetrar na nossa mente e nós começamos a tomar decisões que deveríamos tomar. Você ainda está aqui comigo essa noite? Eu, quando separava esse texto, eu entendi claramente que quando Deus estava falando com Manoá, Deus estava ministrando na vida de... O anjo estava ministrando na vida de Manoá, dizendo o seguinte: olha, tua mulher vai gerar um menino. Mas Manoá entendeu que muito mais do que gerar um menino, era a forma como alimentava o menino. E olha o que ele diz: não beba bebida forte, não beba vinho, não coma coisa imunda, e o menino não pode raspar a cabeça, porque ele é um nazireu de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a bebida forte, quem bebe de vez em quando, aí tem aqueles crentes que falam: a Bíblia não condena quem bebe. Eu concordo com você. A Bíblia também diz que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Quando você bebe, você sabia que você tem que ir atrás de uma coisa chamada cerebelo? Quando você bebe, você que é envergonhado, você fica soltinho, e você que não falava nada começa a falar.
a tua forma de agir começa a ficar diferente. Você que tinha vergonha passa a não ter mais. Você que tinha controle da tua vida também passa a não ter mais. Por isso que Sansão, quando você vai ler a história de Sansão na íntegra, você vai perceber que Dalila não foi adversária de Sansão. Dalila foi simplesmente a distração de Sansão. Quem foi adversário de Sansão, como sempre, foram os filisteus. Dalila foi uma ferramenta usada para poder distrair Sansão e tirar Sansão do projeto. Sansão foi levantado por Deus para libertar um povo. Sansão não foi levantado por Deus para matar mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Mas Sansão, em algum momento da história, ele se perde. Sansão começa a abusar da unção que Deus havia dado para ele. Sansão começa a se alimentar não mais das coisas que o céu tinha para ele, mas Sansão começa a se alimentar das coisas que a terra tinha. Sansão mata um leão, a Bíblia diz que ele rasga um leão no meio, ele mata o leão e larga na estrada, ele vai embora. Quando ele volta depois, logo em seguida, ele vê um leão ali, vê um enxame de abelhas, vê ali um mel maravilhoso. Mas a Bíblia diz que Sansão não podia tocar em coisas imundas. Mas Sansão agora esquece tudo aquilo que o céu havia dito para ele que ele podia fazer. E agora ele já não se preocupa mais com aquilo que o céu determinou, porque afinal de contas ele é um homem forte. Você ainda está comigo aí? Talvez Deus tenha chamado você para fazer muitas coisas, e talvez muitas coisas você tenha feito, e talvez você comece a achar que a tua história de vida acabou naquilo que você está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, não acabou. Se Deus fez muita coisa na tua vida, Ele ainda vai fazer muito mais, porque aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar. Glorifica o Senhor. Sansão agora está comendo o favo de mel. Mas Sansão, você não pode, você é um nazireu. Eu sou forte. Sansão agora deita no colo de Dalila. E Dalila começa a perguntar para ele qual era o segredo da sua força. E Sansão começa a brincar com a unção que Deus deu. Porque é triste dizer isso, mas quando nós não valorizamos o alimento que nós comemos, sempre vamos permitir que em algum momento da nossa história a gente se permita ser roubado por aquilo que o inimigo tenta colocar sobre a tua e sobre a minha vida. Muitas vezes o diabo se apresenta como diabo e luta contra nós. Mas eu costumo dizer que as piores lutas é quando ele se apresenta como um anjo de luz, dizendo que está do nosso lado. E na verdade a gente vai caminhando junto, acreditando que ele está conosco, mas na verdade ele é o maior adversário que nós temos. E eu pergunto para você, como ter um espírito de discernimento? Como discernir aquilo que pode e aquilo que não pode? Não é com o alimento da terra, não é com uma feijoada, não é com um bobó de camarão. É jejuando, orando, pagando um preço de oração, abrindo mão muitas vezes daquilo que você gosta, em prol daquilo que você precisa. Existe uma diferença muito grande entre gostar e precisar. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu preciso. Quando eu preciso e eu valorizo aquilo que eu preciso, é muito mais importante do que aquilo que eu gosto. Nem sempre aquilo que eu gosto eu posso ter, mas aquilo que eu preciso é necessário para o meu crescimento de vida. Jesus é suficiente para você e para mim. Nós não precisamos de nada além de Jesus. Jesus é o Salvador da nossa vida. Elias estava no riacho de Querite. A Bíblia diz que era tempo de seca. Elias tinha comida todos os dias. Os corvos vinham trazer comida para Elias. Elias tinha um riacho do lado, que era só ele pegar a canequinha, botar ali no riacho, pegar água e beber. Aí chegou um momento em que Deus quer levar Elias para um outro nível. Elias cessa o alimento terreno. Deus cessa o alimento terreno e fala assim: Elias, levanta daí e vai procurar uma viúva, que essa viúva vai te alimentar. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia diz que Elias, ele chega na porta da cidade, a viúva está pegando os gravetos para fazer o último alimento para ela e para o filho morrer. Eu pergunto para você, como uma viúva que não tem praticamente nada em casa, como que uma viúva vai alimentar o profeta Elias?
Ela, quando sai para pegar água, Elias pede um pouco de água. Quando ela está saindo, ele faz um bolo também. Meu Senhor, tu não está entendendo. Eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Faz um bolo primeiro para mim, para o profeta, e depois come você. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas enquanto nós não entendermos que a prioridade da nossa vida é o Senhor, aquilo que tanto desejamos talvez faça falta. Mas quando nós entregamos para Ele, eu tenho falado muito nessa casa sobre finanças aqui nesse lugar. Eu tenho tentado, debaixo da misericórdia de Deus, ensinar um povo a ser próspero. Aqueles que entenderam e que mergulham nesse mistério vivem as maiores promessas dessa terra. Mas alguns ainda estão com o coração fechados, porque acreditam que reter mais do que é justo vai ser bom para ele. Mas a Bíblia diz que ser-lhe-á em pura perda. A viúva faz um bolo e traz para o profeta. O profeta libera uma palavra e a viúva começa a viver algo que ela nunca tinha vivido até então. Dependendo do alimento em que você comer, vai determinar onde você vai chegar. Eu não sei aonde você quer chegar, mas eu vou falar para você de mim. Eu quero simplesmente estar com os meus ouvidos abertos para ouvir a voz daquele que me conduz. Ontem eu estava saindo aqui da igreja, vim aqui, o pastor Bruno fez uma reunião com o pessoal do louvor, eu vim participar da reunião. Quando eu cheguei aqui, que eu ia falar, ele falou, quer falar? Eu falei, cara, eu vou falar a verdade, eu vou até falar porque eu saí de casa, mas não precisava nem falar, porque tudo que eu ia falar você já falou. Amém. Glória a Deus. Aí quando eu saio, eu chego lá no portão, eu vejo 2 meninos pedindo comida lá na porta. Eu pedi para pegar uma comida, que eles tinham feito um café da manhã lá em cima. Eu pedi para pegar uma comida para os meninos, foram buscar. E eu comecei a conversar com eles e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Ora por eles, profetiza sobre a vida deles, diz para eles que aquilo que eles estão vivendo não é o meu projeto. E eu comecei a falar aquilo que o Espírito Santo falava ao meu coração e comecei a ministrar, e eles ficaram com os olhos cheios d'água e ficaram emocionados. E eu falei assim, deixa eu pedir uma coisa para vocês, vem amanhã no culto, eu quero cuidar de vocês. Hoje pela manhã eles apareceram no culto. A minha esposa estava pregando aqui e a gente fazendo batismo. 60 vidas se renderam a Cristo no batismo. E aí a minha esposa, tomada pelo Espírito, ela falou sobre o eunuco, que não fez curso de batismo, que não jejuou, que não orou, não perguntaram para ele se ele era casado, simplesmente ele foi até Jerusalém adorar, e ele voltou de lá na caravana dele, na carruagem dele, sem entender nada do que ele havia ido fazer. E aí a Bíblia diz que, preste atenção nisso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou Filipe e falou assim, Filipe, eu quero que você vá até lá a estrada, que tu vai se encontrar com um homem. Porque quem come o alimento da terra vai discernir, quem se alimenta com o alimento do céu vai discernir as coisas espirituais. Filipe, ele não pensa 2 vezes, ele é levado por Deus até aquele lugar. E de repente vai a carruagem passando, ele vai andando atrás, e ele pergunta, tu está entendendo alguma coisa que tu está lendo aí? Aí o eunuco fala assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Era só o que Filipe precisava. Filipe sobe na carruagem e começa a explicar para ele. A Bíblia diz que ele começa a falar de Jesus Cristo, começa a falar do Messias. E aí chega um momento no meio da caminhada, a Bíblia diz que o eunuco fala assim, eis aí a água, o que falta para eu ser batizado? Aí Filipe, não falta nada, desce daí agora e vamos mergulhar nessa água. Ele não fez curso de batismo. Filipe não perguntou se ele era casado. Filipe não perguntou se ele morava junto. O que eu quero te dizer é que muitas vezes a religião coloca dogmas e conceitos na tua e na minha vida, porque quando nós não nos alimentamos com as coisas do céu, temos que criar na terra algum fundamento para poder dar base naquilo que a gente acredita. Você está aí comigo ou não? Aí a minha esposa perguntou, quem aqui quer se batizar?
Os 2 meninos levantaram a mão e desceram na casa. Pastor, mas eles não estão preparados. Mas quem disse para você que tem que estar preparado para batizar? A Bíblia diz que tem que estar disponível, tem que querer. Agora é um processo, é nós cuidarmos dele e acompanhando ele e tratando o coraçãozinho deles, porque o ambiente em que eles moram, você precisa entender isso. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e não entendemos o porquê que elas cometem muitas atrocidades. Porque o ambiente em que elas moram é aquilo que alimenta elas. E elas são alimentadas daquilo. E por serem alimentadas daquilo, aquilo para elas é o certo. Mas quando nós, que somos povo de Deus, somos alimentados com as coisas do céu, nós temos que olhar para as coisas da terra e entender que tudo nessa vida tem jeito. Só não tem jeito aquilo que aparentemente não tinha jeito, era morte. E mesmo assim a própria morte tem jeito, que até a morte ele venceu. Glorifica o Senhor. E aqui eu encerro. Deus nos chamou para libertar pessoas. João capítulo 8 diz, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. O versículo 36 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O projeto maior do inimigo na tua e na minha vida é nos deixar aprisionado. Por isso que Sansão, quando ele é levado para dentro da casa do templo de Dagon, a primeira coisa que o inimigo faz é arrancar os olhos de Sansão. Porque quando o inimigo te cega, você não sabe nem para onde vai. E eu não sei se você lembra, sabe qual foi o final de Sansão? No meio de uma roda, andando vários quilômetros sem sair do lugar. Talvez Deus tenha trazido alguém aqui essa noite que está caminhando quilômetros, quilômetros e quilômetros e não sai do lugar. Eu vim liberar essa palavra para o teu coração e te dizer, há tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Sansão estava rodando ali naquele moinho e de repente está escrito na tua Bíblia, o cabelo de Sansão começou a crescer. E quando o cabelo começa a crescer, as pessoas mundanas não percebem, mas o céu começa a manifestar aquilo que só o céu pode fazer. E Sansão agora chega para um homem e fala assim, cara, eu só te peço uma coisa, me leva nas colunas do templo. Sansão agarra naquelas 2 colunas com toda a sua força e começa a puxar a coluna. A Bíblia diz que o templo de Dagon vem ao chão e Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. 3.000 pessoas foram mortas, porque Sansão entendeu que ali não era mais o momento de brincar com o alimento que o céu determina. Estava no carro esses dias com a minha esposa, e aí eu recebi um áudio ontem, se não me engano, anteontem. Era da pastora indígena lá em Antônio João, a nossa pastora Vavá. Ela falou, pastor Léo, mandei até o áudio para você, né? Ora por nós. Está tendo uma luta aqui muito grande dos fazendeiros com os índios. Mataram o filho da irmã nossa aqui da congregação. Ora por nós, pastor. Eu falei, eu vou orar, meu irmão. Ela falou assim, pastor, as coisas não estão fáceis aqui. As pessoas brigando por terra, quando na verdade tudo vai ficar aí. A gente vem a esse mundo sem nada. No meio do caminho a gente conquista alguma coisa, mas no final da história a gente também não leva nada. A gente briga por aquilo que não é nosso, porque a gente não entende qual é o verdadeiro alimento que o céu tem para nós. Eu vou falar uma coisa para você diante de Deus, a minha esposa é testemunha do que eu vou falar. Eu gasto meu dinheiro todo com o reino. Tudo que eu tenho invisto no reino. Quanto mais Deus me dá, mais eu coloco no reino. Eu amo abençoar pessoas, porque eu sei que um dia eu não vou estar mais aqui. Mas e os teus filhos? Eles não precisam de mim, eles só precisam do Senhor. Eu tenho implantado no coração dos meus filhos para que eles sejam apaixonados por Jesus.
Porque se eles forem apaixonados por Jesus, nunca vai faltar nada para eles. Porque toda pessoa que ama o Senhor, que é generosa, que é abençoadora, a Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta noite. Exaltado seja o teu nome. Eu queria falar tantas coisas, Jesus, mas eu não tenho condições de falar tudo aquilo que muitas vezes o Senhor ministra no meu coração. Eu peço a Ti em nome de Jesus, visita a Tua igreja, Pai. A igreja é Tua, Pai. A noiva é Tua, ela não é minha. Eu só sou o amigo do noivo. O noivo é Você, Jesus. Me ajuda a cuidar da Tua igreja. Me ajuda a ter discernimento de espírito, Pai, para entender todas as coisas, todas as movimentações desse lugar. Levanta homens, Pai, levanta mulheres cheias do Teu Espírito nesta casa. Levanta pessoas, Pai, que não fiquem brigando por cargo, mas que tenham um coração em Ti, humilde, simples, Pai, para poder fazer a Tua obra e não a obra deles, Pai. Levanta o Teu povo, Pai, levanta o Teu povo. Me dá discernimento, Deus. Me dá compaixão. Me dá sabedoria, Deus. Fala conosco no decorrer dessa semana. Prepara um banquete espiritual para nós, Senhor. Que essa mensagem possa sacudir o Teu povo, para que na quarta-feira agora a gente esteja em peso aqui, orando e buscando a Tua presença, Pai. Porque é isso que sustenta um crente, Pai. O que sustenta o crente, Pai, não é quantos anos ele tem de igreja, mas é a forma como ele Te busca. Guarda a vida daqueles que não podem estar aqui, Senhor. Que eles tenham sede da Tua justiça. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes todos os dias. Que venhamos ter a melhor semana da nossa vida. Eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.